Olá, sou a Maíra, assistente social do Instituto Talentos, uma organização social que está há mais de 16 anos no mercado de trabalho, capacitando e inserindo jovens no mundo do trabalho. Hoje estou aqui para bater um papo com vocês, né, pois nós temos um calendário social e no mês de abril, agora na data do dia 24, é uma data em que está em destaque no nosso calendário social por celebrarmos o Dia do Jovem Trabalhador. Para que esse dia seja mais proveitoso, o Instituto Talentos convida 2 especialistas para bater um papo com vocês, aprendizes, com o tema vocação, propósito e empreendedorismo na carreira. Esses profissionais irão bater um papo com vocês a respeito do tema. Convido agora para a sala a especialista Zina Costa, empreendedora social, psicóloga, CEO do Instituto Acolher e instrutora também do Sebrae. Na sequência, também convido o empreendedor social e fundador da Nascemos para Causar, Ricardo Damasio, que falará também um pouquinho, um depoimento da sua trajetória profissional. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bom, primeiro eu agradeço o convite, Maíra, Zina, é um prazer falar com vocês aí. E logo mais a gente vai falar um pouquinho da experiência que eu tenho aí como empreendedor, tanto na empresa, quanto na área social, e como empreendedor também, montar a empresa, né? Agora, desculpa, veio a Zina agora, eu continuo, Zina. Me fala, Maíra. Ok. Bom, olá, pessoal. Em primeiro lugar, é um prazer, uma honra estar aqui hoje falando um pouquinho com vocês, né? É um prazer enorme estar compartilhando um pouquinho da minha vivência, da minha experiência como empreendedora social e também como instrutora de empreendedorismo. Obrigada, Maíra. Obrigada, Ricardo, por ter aceitado o nosso convite e esperamos que tenhamos aí um dia, né, um momento que é curtinho para falar de um assunto tão profundo, mas onde a gente vai tentar, pelo menos, trazer uma reflexão para vocês sobre a importância da gente reconhecer as nossas vocações, entender um pouquinho o que é o nosso propósito e depois caminhar aí para o que é o empreendedorismo. Não exatamente como negócio, mas o que é o empreendedorismo na carreira. Então, eu quero começar compartilhando aí com vocês, primeiro, quem eu sou, né? Ela já me deu aí uma introdução a respeito do meu currículo, eu sou psicóloga, sou psicóloga há pouco tempo, né? 21 anos exatamente, eu vim aí para a faculdade um pouco tarde, justamente porque não estava claro ainda para mim o meu propósito de vida quando eu era mais jovem. Então, eu fui fazer a faculdade um pouco mais tarde e hoje trabalho, desde que me formei, como psicóloga social. Eu sou velha, gosto de falar isso, né? Tenho muita honra e muito orgulho de ser velha, né? De ter 66 anos, quando o nosso país diz que a partir dos 60 anos a gente já envelheceu. Então, isso é um padrão cultural, é um conceito, mas que eu gosto muito de defender, porque vamos dizer que a minha base hoje, já há alguns anos, é trabalhar com envelhecimento ativo e saudável. Então, eu me considero uma velha ativa e saudável. E dentro disso, né, a questão do ativo, né, para a nossa sociedade tem muito a ver com a troca, com as trocas que a gente faz socialmente, né? E que são essas trocas, né? Nós vamos falar um pouquinho mais dessas trocas no decorrer desse bate-papo. Então, vamos começar aí pela vocação. Não sei se vocês sabem, mas quando eu fui fazer faculdade, lá quando eu tinha 40 anos, que eu entrei na faculdade, eu vi ali uma grande evasão de alunos,
essas pessoas, às vezes, jovens, entravam na faculdade sem uma orientação vocacional correta, e às vezes, durante a trajetória do curso, elas entendiam que aquele curso não era exatamente o que elas esperavam que fosse, e também que não completaria, na verdade, a essência dela, não dava prazer, etc. E isso, às vezes, demorava 1 ano, 2 anos, a pessoa estudando para descobrir que aquilo que ela estava estudando não era exatamente aquilo que ela gostaria de fazer o resto da vida. Os tempos mudaram em alguns aspectos, né? Naquela época, quando eu comecei a estudar, a gente pagava muito para fazer uma faculdade, né? Quase a gente não tinha muita iniciativa de faculdade gratuita, né? Os tempos mudaram de lá para cá, as oportunidades aumentaram, então vocês, jovens de hoje, têm um pouco mais de possibilidade de errar, mas lá no passado a gente tinha menos, porque toda a faculdade exigia para nós ou para as nossas famílias muito esforço financeiro. Então, a gente às vezes entrava, né, adentrava na faculdade sem ter clareza de qual era a nossa vocação. E agora eu vou introduzir um pouquinho essa questão da vocação. Então, nessa época, né, quando eu saí da faculdade, já se falava muito a respeito de vocação, de orientação vocacional. E aí eu tive muita curiosidade de saber de onde vinha esse termo, por que se criou, né, esse teste, essa trajetória para o estudante. Infelizmente, a orientação vocacional também não era muito acessível para todos, né? Então, muita gente arriscava de entrar na faculdade, mesmo já existindo testes vocacionais que poderiam dar um pouco mais de assertividade na escolha da carreira profissional, ok? Porque lá no passado, para a gente ter uma carreira profissional próspera, a gente tinha que fazer uma faculdade, ok? Então, olha, Ricardo e Maíra, se quiser me atravessar e entrar na minha fala, completar alguma coisa, fiquem totalmente à vontade, tá? Mas eu vou falando, vocês sabem que eu falo pouco, né? Então, vamos lá. Então, nesse período, eu observava essa questão de muita evasão das pessoas. E o teste de orientação vocacional, na minha opinião, naquela época, devia ser obrigatório antes do aluno fazer a escolha profissional, a escolha do curso superior, porque, afinal de contas, ele estava desenhando uma carreira a partir da formação superior. Mas como isso ainda não era uma prática, principalmente porque as escolas particulares, né, as universidades particulares, talvez até ganhassem alguma coisa com isso, né? Então, isso não era uma prática. E no estudo que eu fiz a respeito de vocação, eu encontrei o quê? Que antigamente, antes mesmo de mim, quando a gente falava em vocação, a vocação, ela vinha da palavra vocare, e a palavra vocare vinha de chamado. Então, a vocação, lá no passado, bem distante, ela era associada à vocação religiosa. Religiosa. E engraçado, porém, nem tanto, né, que no decorrer dos anos, isso deixou de ser um atributo só para a religião, né, e passou a se usar o termo de vocação também para as profissões. Por que eu acho que não é um caso? Porque a vocação religiosa, ela exigia um propósito. Enquanto a vocação profissional, na época, ainda não se falava de propósito. Propósito é uma palavra relativamente nova, né? Vamos dizer, do nosso vocabulário, não que a palavra seja nova, mas a gente tem ouvido falar mais na palavra propósito nos últimos anos, e é engraçado que ela vem no mesmo sentido da vocação religiosa.
Então, lá atrás, quando a gente falava de vocação, só se pensava em vocação religiosa. E hoje, né, a gente fala já de propósito com o mesmo, vamos dizer assim, com a mesma ideia do que era a vocação religiosa. O que era a vocação religiosa? Um chamado do Criador para que aquela pessoa exercesse, aquele homem, né? Normalmente na nossa cultura católica, principalmente, o chamado era para o homem exercer o sacerdócio e para a mulher se dedicar aos conventos, né? Então eram as freiras, etc. Então tinham esses dois caminhos, a questão da vocação. Então era um chamado, ok? Então passando agora para falar um pouquinho da palavra propósito, que é uma palavra relativamente nova, nos últimos tempos, o propósito foi sendo associado às profissões. Mas vamos dizer assim, a condução é a mesma, né? Quando a gente fala em vocação, nós entendemos na área da psicologia que a vocação tem a ver com os dons naturais. Então, quando uma pessoa, mesmo uma criança ainda, ela já demonstra algumas vocações. Vocações de grandes áreas, né? Que vocações são essas, né? Eu tenho interesse pela música ou pelas artes, eu tenho vocação para a ciência, eu tenho vocação para a tecnologia, então tem a ver com o seu interesse natural, é quase como que se fosse uma habilidade que já nasce com você, ou pelo menos o desejo de você desenvolver uma habilidade. Tá? A gente vai ver aí no decorrer do nosso bate-papo que a habilidade não é alguma coisa que a gente ganha, né? A gente cava, a gente constrói. A habilidade ela é construída, mas se ela for construída em cima de uma vocação, né, de algo que você já tem, um interesse genuíno, vai ser muito mais fácil, tá? Então, quando a gente hoje tem falado de propósito, esse propósito tem quase o mesmo sentido da vocação religiosa lá do passado. Então, eu nasci para quê? Né? Então, é assim, quando a gente pensa em vocação, o que eu gosto? Naturalmente. Mesmo que eu nunca tenha pensado naquilo como profissão, mas eu gosto. Vou dar um exemplo da minha filha, tá, gente? Tudo bem? A minha filha era criança ainda, ela punha lá os monte de cadeiras num quarto, sentava as bonecas nas cadeiras e estudava dando aula para as bonecas, ok? Quem ensinou ela a fazer isso? Ninguém, ela via professores dando aula e ela imitava os professores. Então, ainda cedo, quando era jovem, mesmo quando ela tinha que estudar para uma prova, ela estudava dando aula para as bonecas. Ela revisava as matérias, o que ela tinha dando aula para as bonecas. E ela se tornou uma pedagoga. Teve um desvio de carreira, tá? Que a gente pode, se tiver tempo, talvez não tenha, mas ela teve um desvio de carreira, ela entrou num curso errado, quando ela fez o vestibular e entrou para o direito, aí perdeu 2 anos e meio de faculdade, trancou, e lá na frente, uns 4, 5 anos depois, ela resgatou o desejo de fazer psicologia, de pedagogia, e é pedagoga até hoje, tá? Então, esse interesse que ela tinha de dar aula, ela não pensava nisso como profissão, mas ela já demonstrava a sua vocação, que é esse gostar sem compromisso de estar relacionado com uma profissão, porque as crianças, elas mostram a vocação de uma maneira muito ingênua. Agora, o que acontece quando a gente está se preparando para o mercado de trabalho? A gente recebe muitas influências, né, da família,
da sociedade como um todo, do mercado, né? O mercado, ele vai começar a te dar o tom. Olha, tem muito emprego na área de logística, não é verdade? Teve uma época que só se falava em logística. Agora, só se fala em inovação tecnológica, inteligência artificial. Então, cada época vai trazendo profissões que vão agregar na nossa sociedade. Então, quando a gente pensa em um propósito, né? Agora trazendo um pouco mais do conceito do propósito, o propósito, ele tem algo que eu chamo há muito tempo, antes dessa palavra vir, né, assim, ficar famosinha, eu já chamava o propósito de razão social de ser. Ou seja, para mim, os seres humanos, eles são interdependentes, e porque eles são interdependentes, ninguém nasce sabendo tudo, certo? Eu jamais serei um ser humano completo se eu viver sozinho, porque eu preciso de muitas coisas que são produzidas por outras pessoas, sejam saberes, sejam fazeres, né? Eles sempre vão completar o meu fazer, o meu saber. Então, o propósito tem a ver com o que você vai ter de moeda de troca no mundo. Então, o que eu sei e gosto de fazer, que eu vou trocar pelo que o outro gosta e sabe fazer que eu preciso. Então, essa moeda, né, que é uma moeda que eu chamo de permuta, né, que nasceu lá na antiguidade, ela define o nosso propósito. Quer dizer, para que eu sou útil socialmente, né? E aí sim eu começo a entender alguma coisa a respeito do que eu tenho para trocar socialmente. Então, para mim, o propósito é sim um chamado, né? E um chamado que eu vou vincular aí à figura do nosso Criador, né? Porque eu gosto de dizer que ninguém se nasceu, né? Todo mundo nasceu de um Criador que pensou você, né? Ele pensou você em todas as suas características, todas as suas habilidades, inclusive colocou em você muitos talentos, para que você pudesse ser útil nesse mundo. Então, o propósito hoje, ele deixou de ser só algo que é religioso, né? Porque também é religioso, né? Mas ele tem a ver justamente com a nossa razão de ser no mundo, de estar no mundo. E aí, né, que eu já falei um pouquinho, né, gente? Falei bastante. Eu queria pedir para o Ricardo falar um pouquinho da experiência dele como empreendedor, porque agora, depois que ele falar, eu vou juntar esses conceitos da vocação e do propósito no empreendedorismo. Tá bom, Ricardo? Pode ser agora? Bora! Falou pouco, dá para ficar aqui, ó. Você Live de sabe que 24 horas. o meu talento é contar história, né? Ah, mas é ótimo e natural, né? Eu confesso que eu estou aprendendo, viu? E vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Eu sou empreendedor social, né? Falei no comecinho. E minha formação olha que chique, é estrategista. Eu me formei, o curso chamava Planejamento Estratégico Empresarial. Então, eu descobri há pouco tempo que era estrategista, porque eu nunca sabia que eu ia pôr, né? Por que eu sou? Sou formado, graduado e tal. E depois de ser estrategista, né, formado em Planejamento Estratégico Empresarial, eu fiz a pós-graduação em gestão do terceiro setor. Gestão de ONGs, de associações, hoje o pessoal OSC, né, Organização da Sociedade Civil. São ONGs que fazem os trabalhos sociais aí. E aí, a outra coisa que eu gostei que você falou, que eu ainda não sou velho. Eu tenho 53. Então, eu costumo falar que eu sou seminovo. Ainda não sou velho, mas vou chegar lá. E também acho legal, porque é melhor ser velho do que morrer cedo, né? Então, vamos ficar velho, todo mundo. É um barato. E gostei da sua fala aí, bem legal.
E vamos lá, então, sobre empreendedorismo, eu comecei a trabalhar, trabalhei com 14, 16, enfim. E primeiro emprego, eu trabalhei num banco, mas eu sempre tive aquela visão não do dono do banco, né? Que já era demais. Mas eu trabalhava com muita vontade, assim, depois que eu fui saber que eu já era um empreendedor, mesmo na empresa, no banco, ou em qualquer empresa. Então foi uma experiência muito legal, porque eu lutava por um trabalho legal, tem várias características do empreendedor. E você pode ser um empreendedor aonde você está, na família, na escola, enfim. Para mim é isso hoje. Eu comecei num banco e depois de muito tempo eu vim saber que lá eu já fazia isso, fazia assim. Eu já era um empreendedor, eu já tinha vontade de acertar, enfim, ficava mais tarde, queria fazer isso. E depois tive outras experiências também, né? Mas a primeira foi legal no banco. Logo depois do banco, né, sendo empreendedor no banco, aí eu virei empreendedor. Eu saí do banco e montei uma confecção. Aí, né, acho que é o mais clássico, né? O empreendedor que monta o seu negócio, se vira, paga as contas, aquele negócio, trabalha mais do que antes, né? A gente pensa que vai montar um negócio e vai trabalhar menos. Não vai ter horário negativo, trabalha muito mais. E sempre, né? Sempre trabalhando, trabalhando. E aí, aí passei por outros empreendimentos, montei outras coisas. Trabalhei em outras empresas também, mas sempre... Eu não sei se a visão de dono do empreendedor também não precisa, nada precisa, né? Nada está certo, está errado. É só um ponto de vista. Então, acho que para mim é sempre querer fazer a coisa certa, querer fazer o que é possível. E aí, às vezes, até o que é impossível a gente quer fazer. Então, acho que a visão do empreendedor é essa. E aí, depois de trabalhar como colaborador, né, empreendedor, tive meu negócio, fui empreendedor. E aí depois tive uma experiência muito legal numa associação, numa ONG, eu tocava percussão, virei percussionista também numa ONG. E aí eu virei um empreendedor social. Que é o quê? Um empreendedor social? É o empreendedor que trabalha com causas sociais. Né? Tem algumas características diferentes, ou não, enfim. Não sei também, mas é muito parecido para mim. Como eu trabalhava no banco, eu fazia a mesma coisa no meu negócio, e hoje também, que é um negócio hoje, mas é o empreendedorismo social. A gente chama de negócio social. O que é um negócio social? É a mistura das duas coisas, das empresas, acho que é o melhor da empresa, né, de buscar resultado, de gerar emprego, gerar renda, e juntando o melhor das organizações sociais, das ONGs, que é o propósito, né, a missão de trabalhar por uma causa social, não importa qual causa social. Então, o negócio social é o melhor dos dois mundos, é o melhor da empresa juntando o melhor da causa, é isso que eu falo, costumo falar e costumo sentir também, né? Mas eu ia marcar meu tempo, mas eu esqueci. O tempo já passou, mas tá indo. Vamos conversar. Tá tudo bem, estamos todos na sala batendo papo. Tá sendo Ô, Ricardo, essas coisas que você foi falando, né, foi me passando aqui na minha mente a questão do propósito. Primeiro, você falou uma coisa muito bacana que eu quero esclarecer para o jovem, né? O Ricardo algumas vezes falou assim: eu me vi empreendedor, mas eu estava dentro do banco, né? Não que eu né, tivesse ali o papel de dono, né? Nem sabia, né? Nem sabia. Mas essa característica, né, a gente chama de intraempreendedorismo, que é quando eu estou trabalhando num lugar e o meu comportamento é um comportamento de dono. Eu tenho interesse pelo sucesso daquele negócio, eu trabalho como se o negócio fosse meu, embora ele não seja. Vestir a camisa, né? Vestir a camiseta, no caso. Isso. E essa posição é uma posição hoje muito valorizada no mercado. E além dela ser valorizada pelo empregador, ela também é valorizada porque eu aprendo muito sobre empreendedorismo quando eu faço intraempreendedorismo. Então, é como se fosse um treino para quando eu tiver o meu próprio negócio.
Perfeito, para a vida, né? Pra Eu ia vida. tirar do propósito, porque progressão de propósito, e é que surgiu há pouco tempo o propósito, né? Então, para mim era claro, quando eu ouvi isso, eu falei, tá, propósito, é só causa social, é só ONG. Mas aí não, e aí as pessoas mudam um pouco, né? Cada um tem um conceito. Aí depois, e como eu sou muito do social, eu achava que era só para ONG. Não, ninguém pode ter propósito mais na vida. Só quem trabalha com causa social. Mas não, você tem o propósito Não, de vida, né? Como era a missão, né? A gente estudou muito a missão, visão, princípios e valores, né? E hoje tem o propósito também, né? Mas, enfim, é legal ter o propósito. falando nisso, né? Maíra, e o propósito do Instituto Talentos? Então, o Instituto Talentos é um agente de integração. Ele atua capacitando, né, jovens de 14 a 24 anos, inserindo esses jovens no mercado de trabalho. Hoje, o Instituto Talentos ele atende 3 segmentos, que é o programa de aprendizagem, o estágio e pessoas com deficiência. No programa de aprendizagem, ou melhor dizendo, todos os 3 segmentos, nós somos embasados em legislações que amparam esses programas. O programa de aprendizagem, né, que é o que a gente está aqui em pauta hoje, devido ao Dia do Jovem Trabalhador, tem aí um propósito muito lindo, que é trabalhar esses jovens, né, que estão em situação de vulnerabilidade social, dando a esses jovens uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Nós costumamos dizer, que é o nosso lema enquanto Instituto Talentos, que nós acreditamos que cada talento tem a oportunidade de brilhar. Então, hoje, o Instituto Talentos, ele capacita, ele treina através de aulas teóricas, aulas práticas, né, esses jovens para se prepararem para os desafios do mundo do trabalho. Então, o Instituto Talentos ele tem um propósito comum, coletivo, onde todos, né, querem aí o bem, né, e a inserção de jovens, que é um grande desafio no mercado atual que nós estamos vivendo hoje. Né? É um desafio tremendo inserir esses jovens capacitados no mercado. E para as grandes empresas e pequenas empresas, existem grandes vantagens de inserir esses jovens, de colocar esses jovens através do programa de aprendizagem. Além, né, de várias outras vantagens, elas cumprem aí a função social, né, de inserir, capacitar e de capacitar esses jovens para trabalhar ali com uma função no seu trabalho, no seu negócio, como a Zina falou muito bem. Então, esse é o nosso propósito, é o propósito de desenvolver talentos. Por isso, Instituto Talentos. Muito bem. Bom, nós estamos aí quase no finalzinho, mas eu quero fechar aí com um assunto que é, vamos dizer assim, que pode ser do interesse de muitos ou não, que é o empreendedorismo. Todas as vezes que eu vou introduzir esse assunto, eu gosto sempre de perguntar para as pessoas o que elas acham que é empreendedorismo, né? E, normalmente, pode Só falar. completando a fala que eu acabei passando, e é importante trazer aqui nesse momento, o Instituto Talentos, ele hoje, nós já temos, né, no estado de São Paulo, em média, 1.500 jovens ativos, né, que já estão no mercado de trabalho e que fazem um curso aí no Instituto Talentos, se capacita, se aprimora. E nós já estamos aí também em mais de 240 municípios de todo o Brasil. Isso mostra e demonstra o impacto, né, do Instituto Talentos na vida de diversas famílias, né, através da geração de renda, né, e também de capacitação aí desses profissionais, que é o nosso futuro de amanhã. Você acabou fechando, na verdade, um ciclo aí para gente, talvez até sem querer, mas quando você trouxe a palavra impacto, né, você deu um pouco mais de luz para a questão do propósito, né? Hoje em dia existe, na minha época lá a gente fazia teste vocacional, né? Mas hoje existe uma metodologia mais simples,
que ajuda a gente a pensar no nosso propósito. É uma metodologia que foi emprestada aí do Japão, né, chamada Ikigai. Não vai dar tempo da gente falar sobre ela, né, assim, pelo menos explicar, não, mas eu quero deixar aí vamos dizer assim, um sabor de quero mais para os seus meninos, como você gosta de dizer, né, para que eles pesquisem, né, Ikigai na verdade, uma metodologia que ajuda um pouco mais você fechar a questão da vocação e do propósito. Por quê? Né? O Ikigai ele vai trabalhar com 4 pilares. Né? O primeiro é o que eu amo fazer, que tem a ver com a vocação, né? O que eu gosto de fazer, mesmo se eu não pensar, né? Se eu nunca precisar pensar em trabalhar, o que eu amo fazer, o que eu faço por interesse próprio. Depois, no que eu sou bom, né? Normalmente a gente se torna bom em coisas que a gente tem interesse, tá? Então você vai colocando mais habilidades naquela coisa que você antes amava fazer. Você vai somando umas outras habilidades aí no decorrer do tempo. Um terceiro pilar, você vai dizer, você vai perguntar para você mesmo, quem estaria disposto, né, a pagar pelo que eu gosto de fazer e pelo que eu sei fazer, o que eu gosto e o que eu já sei fazer, né? E depois, o último ponto é esse que você acabou de trazer. O que o mundo precisa que eu faça? Né? Então, são aspectos diferentes da nossa formação enquanto ser humano, a nossa razão de ser, o Ikigai, né? Ele é traduzido como razão para viver. Então, qual é o meu motivo para estar vivo? E aí ele junta essas coisas numa grande mandala, né? Eu sugiro que todo mundo pesquise aí, depois eu posso passar um link para a Maíra, para ela passar para os meninos e eles poderem ter essa curiosidade. Mas voltando aqui, né, no nosso fechamento, que é o empreendedorismo na carreira, eu não deu tempo, né, de eu contar muito da minha história, eu só falei um pouquinho do início da minha carreira acadêmica, mas eu gosto de pontuar que empreendedorismo, né, voltando na questão do conceito da palavra, não é exatamente ter um negócio próprio, porque tem muita gente, quando eu pergunto o que é empreendedorismo, o que é empreender, é querer ter um negócio próprio, é caminhar para ter um negócio próprio. Empreendedorismo também é isso, mas não é só isso. Eu gosto de dizer assim, se você tem um sonho, qualquer sonho, a trajetória do ponto onde você está até o ponto em que você vai alcançar o seu sonho, o seu objetivo, essa trajetória é empreender, né? É o ato de empreender. Então, eu tenho um sonho, se eu ficar parado, ele nunca vai acontecer. Ele só vai se tornar realidade se eu fizer um caminho até eu chegar lá. Então, quando o Ricardo trouxe, por exemplo, esse comportamento empreendedor que ele já tinha numa empresa, eu digo o seguinte, que ele estava ali treinando as habilidades que ele ia precisar quando ele tivesse um negócio próprio. Então, ele começa a se perceber uma pessoa potente dentro do mercado de trabalho, e aí ele está caminhando para o empreendedorismo enquanto negócio. Mas eu posso decidir que eu quero empreender, por exemplo, para ser um CEO de uma empresa que eu admiro. Eu nunca serei o dono dela, mas eu posso empreender numa carreira para me se tornar um CEO de uma empresa que eu admiro. Ok? Então, quando eu tenho um objetivo, o que eu vou traçar? O passo a passo para eu alcançar o meu sonho. Então, empreender nada mais é do que eu ter um objetivo claro que
diga-se de passagem, pode ir se alterando ao longo da vida, sim ou não, Ricardo? Quanto mais velho, quanto mais velho a gente é, a Maíra é mais novinha. Mas quanto a gente é mais velho, eu posso falar de carteirinha, porque olha meus cabelinhos branquinhos, né? E a minha idade também, né? Então, assim, eu gosto também de falar assim, por que que nós somos ditos sábios, nós os velhos? Aí tem gente que fala assim, é porque você já tem mais sabedoria. Tá bom, mas como eu consegui mais sabedoria? Aí tem gente que fala, mais conhecimento. Não, gente, é errando mais. Porque a gente teve mais tempo de errar, né? A gente errou mais, e porque a gente errou mais, a gente aprendeu com o erro e se ressignificou a partir do erro. Então, a vida é uma sucessão de aprendizados. Mas eu quero deixar aqui um conselho para os jovens. Você não precisa aprender através do seu erro. Você pode aprender pela lição dos mais velhos, pelo conselho dos mais velhos, porque o mais velho, ele aconselha os mais jovens a não errar onde ele errou. É simples assim. Por isso que, normalmente, os avós, os pais, né, mas principalmente os avós, são pessoas que aconselham muito os jovens. E eles são muito apegados nos pequenos, porque ali está a esperança de que aquele ser ainda pequeno, né, vai ouvir os conselhos e, de repente, seguir um melhor caminho do que ele próprio fez. Então, hoje, nós precisamos de comportamentos empreendedores. Eu sei que os seus meninos, né, estão muitas vezes em posições, né, trabalhando de uma forma que eles não acreditam que seja o futuro deles. E talvez não seja mesmo. Pode ser que eles vão conquistar posições de promoção, né? Às vezes eu fiz uma formação, há muitos anos atrás, eu trabalhei num programa de oportunidade de jovem, e eu quis ensinar os adolescentes a vender no balcão. Simples assim. Por quê? Porque o comércio é o primeiro que dá oportunidade para um jovem. Ok? O comércio, seja ele da alimentação, que eu sei que muitos dos seus são da alimentação, no vestuário, as lojas de roupas também dão muita oportunidade. Então, eu via muito isso quando eu trabalhava no Sim Comércio, que eram de lojistas praticamente, e eu entendia que os meninos eles tinham que aprender a ser um bom funcionário desde aquela primeira oportunidade. Porque já no nosso manual do fabricante, como diz um amigo meu, que é a Bíblia, já diz assim: se você não for confiável no pouco, quem vai te confiar o muito? Com certeza. Então, assim, se eu não tiver uma postura que chame a atenção dos meus empregadores, né? Que me mantenha no trabalho por todo o meu contrato, né? No caso do aprendiz, eu sei que eles têm um contrato de trabalho, né? Mas eles podem ser dispensados antes do contrato terminar. Então, o que vai manter esse aprendiz lá no trabalho são os comportamentos que ele tiver, e são comportamentos que hoje são muito valorizados. A comunicação, a flexibilidade, a cooperação, perfeito, o relacionamento interpessoal, né? Então, tem coisas que os meninos têm que aproveitar essa oportunidade que não deixa de ser uma obrigação da empresa, é uma obrigação, né? Isso é uma obrigação legal que a empresa tem. Mas para o menino é uma oportunidade. São os primeiros degraus da carreira, que depois, se Deus quiser, né, ele aplicar o Ikigai, tudo isso que eu ouvi hoje aqui, né, das nossas experiências, ele vai conseguir realmente ter mais assertividade na carreira, até para escolher o curso superior dele. Com né? certeza. E sucesso também aí na carreira, né? Pode falar, Ricardo. Nós já estouramos.
Já estouramos o tempo, viu? O Ikigai eu descobri há bastante tempo, né? Mas desde o começo eu estava buscando isso, e não é fácil também, a gente vai ajustando, né? Outra coisa que foi importante, você falou, foi o lance do empreendedor, né? Eu comecei no banco e eu tenho algumas características. Depois eu montei um negócio e depois eu fechei o negócio. Aí eu fui trabalhar em empresa de novo e foi o mesmo negócio, vamos empreender de novo na empresa. Tá tudo certo. E uma coisa legal também é que, assim, pessoal, a gente erra menos. A gente continua errando, estudando, a gente não para de estudar e erra menos e ajusta rápido, né? Então, pode ficar esse conselho fosse bom, né? Mas vou dar um conselho, então, eu aprendi com as startups, as aulas de startups, que é um tema legal também, que a gente tem que errar e errar rápido, né? Se você errou, erra rápido e vai para o próximo. Porque quanto mais rápido você aprende... Sai logo desse lugar, né? Quanto mais rápido você aprende, vem novos erros, né? Mas, enfim, vamos errar mesmo. Aliás, eu que sou a defensora do envelhecimento ativo e saudável, e fica aqui a dica, um dos pilares do envelhecimento ativo e saudável é aprender ao longo da vida, ou seja, a gente pode continuar fazendo erros menores, né? Porque agora são mais drásticos. Menos. Até porque eu acho que os grandes erros a gente comete mais na adolescência, na vida jovem, porque a gente tem mais tempo ainda para corrigir. Depois você vai ficando mais velho, você vai percebendo que o tempo, né, menos tempo que você tem para fazer as correções, né? Maíra, você quer fazer alguma pergunta para um de nós, para a gente já encerrar? Então, primeiramente, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês dois nesse bate-papo. Um bate-papo riquíssimo para o Instituto Talentos, para os nossos meninos, os nossos jovens, que com certeza hoje, né, saem das salas com uma sementinha plantada, né, e essa sementinha eu tenho certeza que irá florescer. Muito obrigada pelas contribuições, pelas experiências aqui compartilhadas. É sempre muito bom estar com vocês e tenho certeza, vocês estarão aí nos próximos encontros. Como eu falei para vocês, o Instituto Talentos ele tem essa razão social que é acolher, que é causar, que é cuidar de pessoas, que é cuidar de jovens, que é gerar talentos. Então, agradeço imensamente aí a contribuição novamente de vocês e até a próxima, o próximo encontro. E para os nossos jovens, um feliz Dia do Aprendiz, né? Que esses ensinamentos possam surtir efeito aí na vida de vocês, que é o que mais nós desejamos, que é o que mais, enquanto profissionais que já passaram por essa caminhada, já erraram várias vezes, desejam a vocês aí de coração. Um grande beijo para vocês e para os meus meninos. Valeu, parabéns aí a todos. Obrigada e sucesso para todos os seus meninos, né, que eles possam descobrir a sua vocação, o seu propósito e aprender a empreender na carreira, né, que é justamente a gente saber que é um degrau de cada vez. Com certeza. Obrigada, Zina. Obrigada, Ricardo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.